reforma da Previdência, reforma tributária e manutenção do teto de gastos. Sem olhar para estes temas, as contas do governo, que devem fechar este ano com um déficit de 159 bilhões de reais, dificilmente vão ser saneadas, segundo especialistas. O setor público brasileiro está com as contas no vermelho desde 2014, já são aí 5 anos, e próximo ano também nós teremos um déficit. Então é muito importante para o Brasil conseguir resolver a situação fiscal, tornar essas contas que estão no vermelho, tornar as contas superavitárias, ter uma arrecadação maior do que a despesa para gradualmente reduzir o seu endividamento. A dívida interna é um problema que chega à casa dos 10 dígitos. Juntos, o governo federal, as empresas estatais, os estados e os municípios devem mais de 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Uma fortuna que é o triplo de tudo que o Brasil deve produzir em 2018. O quadro fiscal piorou bastante. Apesar do atual governo ter conseguido estancar aquela sangria que se observava no resultado primário, o déficit primário ainda é bastante elevado. A dívida pública está hoje em 77,2% do PIB, podendo crescer nos próximos anos, pelo nosso cenário chamado base, que é o mais provável. A dívida ainda vai crescer até 84,1% em 2023, então estabiliza e começa a cair. Os resultados das contas públicas têm um impacto direto sobre a população. Com esse endividamento, não sobra dinheiro para investimentos. No ano passado, o governo reservou menos de 2% do produto interno bruto. Muito pouco quando comparamos com a média da década de 1970, de 10,5%. Até mesmo os investimentos privados estão aquém das necessidades do país. Toda vez que se corta investimento num país que já tem um investimento baixo, a taxa de investimento do Brasil hoje é em torno de 16%, 17% do PIB. O Brasil deveria ter uma taxa de investimento de, no mínimo, 20%, 21% do PIB. Sem dinheiro para investimentos, as consequências logo aparecem. Obras de saneamento básico, construção de novos hospitais, asfaltamento de estradas, ampliação de escolas. Tudo o que a gente precisa no dia a dia para. E o crédito também fica mais caro para o consumidor e para os empresários, que adiam investimentos à espera de melhores taxas de juros. E aí, sobra de novo para o brasileiro comum. Sem novos investimentos, o emprego não cresce e aumenta ainda mais o número de trabalhadores em busca de uma vaga. O mercado de trabalho está muito ruim, o desemprego é elevadíssimo, você tem uma precarização do mercado de trabalho, o nível de mão de obra sendo empregada na informalidade é muito alto. O novo presidente também vai ter que analisar uma mudança recente na forma como o governo brasileiro trata suas contas. Instituído em 2016, o teto de gastos públicos esteve em discussão nesta campanha. O atual governo e empresários avaliam que uma eventual revogação da medida vai ter consequências diretas para os contribuintes. O teto ajuda a sinalizar uma direção do ajuste pelo lado da despesa. Você quer fazer um ajuste fiscal, em que parte desse ajuste fiscal, ao invés de vir pelo corte do gasto, pelo corte da despesa pública, ele virá pelo aumento da carga tributária, é um debate político. É um tiro no pé. Do ponto de vista da sinalização para os investidores daqui e de fora, a sensação que vai ficar é de que o governo vai continuar aumentando os gastos no momento em que a economia ainda está frágil. Para ajustar as contas, talvez o governo tenha que avançar um pouco mais. Uma das medidas pode levar à revisão das desonerações fiscais, que são programas de isenção ou redução de impostos para determinados setores produtivos, que somente este ano deixaram um buraco de mais de 280 bilhões de reais nos cofres públicos, um número pouco superior ao déficit da Previdência de todo o ano passado. Isso já ultrapassa 4 pontos de percentagem do PIB, é muita coisa. Para que você tenha ideia, como eu disse há pouco, o investimento é 0,5% do PIB. O gasto tributário, então, representa 8 vezes o que o governo federal gasta com investimento. A equipe econômica questiona uma outra forma de incentivo à iniciativa privada.
Para o governo, os empréstimos concedidos para grupos empresariais com juros abaixo do mercado contribuíram para o rombo nas contas públicas. Exatamente, desonerações para algumas poucas empresas, para alguns setores que não se justifica. E qual é a solução para o rombo das contas públicas? Quais são as alternativas a curto prazo? Aumentar impostos? Difícil. O Brasil já possui uma elevadíssima carga tributária, mais de 30% do PIB. Cortar gastos? Bem, o país já padece com a oferta precária de serviços públicos e com a falta de investimentos. Então, onde está a saída? Tudo tem custo, né? Toda medida tem um custo. É preciso colocar na balança e explicitar para a sociedade isso. Quer dizer, olha, se a gente aumenta imposto, isso desestimula a atividade produtiva. Por outro lado, se a gente corta gastos, isso também vai ter um custo para alguns grupos da sociedade. Os números mostram uma previsão de crescimento econômico de até 1% neste ano. Em 2019, a melhora das contas públicas não deverá ocorrer numa canetada, ao contrário do que desejam os políticos. Ainda haverá déficit primário, provavelmente, até 2023. Isso no cenário básico é o mais provável. No cenário otimista, atingiria o superávit em 2022. Mas nós estamos vendo hoje um quadro bastante difícil para a recuperação do resultado primário em tão pouco tempo. As finanças públicas, a gente pode fazer uma analogia, são um grande transatlântico. Você faz a curva bem devagar. Você não consegue resolver isso da noite para o dia. O que se espera de um governo não é que o ajuste seja necessariamente feito em 1, 2 ou 3 anos, mas que tenha pelo menos um certo consenso na sociedade que você precisa do ajuste e que esses ajustes precisam caminhar na direção correta, de ter as contas em equilíbrio, de ter segurança jurídica para o investimento, ter regras mais fáceis para o investimento e ter um sistema tributário, por exemplo, menos complexo. A situação das contas públicas não é boa. O consenso entre o governo, empresários e especialistas é de que o Brasil precisa de ajustes. E a reforma da Previdência, com mudanças nas regras de aposentadoria, está no topo da lista. Segundo o governo, a Previdência Social registrou um déficit de 269 bilhões de reais no ano passado. Mesmo se vendesse toda a Petrobras, não seria capaz de pagar o déficit da Previdência em um único ano. O déficit da Previdência deve ultrapassar esse ano 300 bilhões de reais. Então isso é uma trajetória bastante preocupante. Há pouco tempo, há 10 anos atrás, esse déficit era de 60, 70 bilhões. Então é um crescimento muito rápido. É preciso discutir pontualmente as coisas, a questão da idade mínima, a questão dos regimes especiais que ainda remanescem, a própria aposentadoria no caso do serviço público. Em 2015, para cada pessoa com 65 anos de idade, existiam 8 pessoas no mercado de trabalho, 8 pessoas de 20 a 64 anos de idade. Em 2040, a gente está em 2018, 2040 são daqui a 22 anos, nós teremos apenas 4 pessoas de 20 a 64 anos de idade para cada pessoa com 65 anos ou mais de idade. Ou seja, só para este país o crescimento não cair, eu vou ter que ter 4 pessoas produzindo em 2040 o que hoje 8 pessoas produzem. Ou seja, eu tenho que duplicar a produtividade da economia nos próximos 22 anos. O déficit financeiro foi registrado nas aposentadorias rural, urbana, dos servidores públicos e dos militares, mas o saldo negativo é contestado pelo funcionalismo. Qualquer previdência do mundo, ela tem 2 fontes. A fonte de custeio, a fonte de arrecadação. Uma é do trabalhador, a outra do empregador. No setor público só tem a fonte do trabalhador, só nós servidores públicos. Nós temos que contribuir o trabalhador, o funcionário público, com 1/3 do custo da Previdência e o governo com 2/3. Só que os 2/3 do governo nunca entram na contabilidade. Os servidores não concordam, acham que a reforma não é necessária, mas a sociedade reclama. Precisa fazer a reforma da Previdência. A Previdência não suporta mais o seu déficit. Os municípios também. Os estados numa situação muito complicada com relação aos aposentados. O ideal seria a gente adotar idade mínima, quer dizer, aumentar a idade mínima para aposentadoria
equilibrar as regras do setor público com o setor privado, acabar com alguns privilégios no regime próprio da Previdência Social. Mudanças nas regras da aposentadoria são feitas em todos os governos. A Previdência de hoje é muito diferente de 30 anos atrás. O governo de Fernando Collor passou a corrigir os benefícios segundo a inflação. Já na gestão Fernando Henrique, o tempo de serviço deu lugar ao tempo de contribuição, que passou a ser de 35 anos para homens e de 30 para mulheres. E é criado o fator previdenciário, que diminuiu o valor a ser recebido. No governo Lula, a novidade foi a aprovação da cobrança de contribuição para pensionistas e inativos. Ela veio junto da extinção da paridade, que garantia o mesmo salário da ativa. E sob Dilma Rousseff, o país adotou a regra 85-95, que é a soma da idade e do tempo de contribuição para o recebimento do benefício total, diferente para homens e mulheres. Michel Temer tentou aumentar a idade mínima e o tempo de contribuição, mas a reforma está parada na Câmara dos Deputados. O Brasil não tem uma idade mínima para aposentadoria, então você ainda observa no Brasil pessoas se aposentando na faixa de 50 e poucos anos. Isso, para a realidade internacional, é algo que raros são os países em que você observa isso. Quase todos os países do mundo têm uma idade mínima. Os críticos da reforma argumentam que o governo transferiu para a conta do INSS o pagamento da Seguridade Social e o da Previdência Rural, que tem um déficit de 111 bilhões de reais por ano. A Previdência Rural é a previdência de quem não contribuiu. Então, ela não pode cair na conta da Previdência, é a conta do Serviço Social, porque nós temos aqui o sistema de Seguridade Social, que é assistência social, saúde e previdência. Então, tudo que é assistência social joga na conta da Previdência, é por isso que gera esse falso déficit. Segundo a CPI da Previdência do Senado, as empresas privadas devem 450 bilhões de reais ao INSS. Mas, para o governo, essa cobrança em si não resolve o problema do déficit. Claro que existe a dívida, mas a gente tem que fazer o diagnóstico concreto e real. E o diagnóstico concreto e real indica que a Previdência brasileira tem um problema, assim, de fluxo. O que eu quero dizer com isso? O problema de fluxo é que o dinheiro que sai todo mês é muito maior que o dinheiro que entra. A desoneração da folha de pagamento, anunciada para aumentar as contratações de trabalhadores, também abalou o caixa da Previdência. Você desonera exatamente aqueles setores, os setores mais ricos. Por exemplo, as da linha branca, a indústria da linha branca, a indústria do automóvel, etc, etc. Se você desonera esses setores, alguém tem que pagar pelo que elas deixaram de contribuir. Se, por um lado, aumenta o déficit do INSS, por outro lado, crescem os números da Previdência Complementar. Atualmente, 3 milhões de trabalhadores da iniciativa privada acumulam um patrimônio de 1 trilhão de reais. No setor público, a FUNPRESP, criada em 2012, conta com a participação de 70 mil servidores públicos federais que administram um fundo de 1 bilhão de reais. A FUNPRESP é uma solução de previdência, na medida em que você já não terá tantos novos servidores, né? Para você ter uma ideia, nos próximos 10 anos no Poder Executivo, 40% da força de trabalho poderá se aposentar. Isso significa que pode não haver uma reposição de 1 para 1 e isso, consequentemente, vai trazer dificuldade para financiar um regime que é de repartição, um regime que é público. Imposto de renda, IPTU, IPVA, ICMS, IOF, IPI, ISS, CSLL, PIS, COFINS, CID, taxas. Tudo somado nos confere o título de país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Cerca de 32% de tudo que produzimos termina nos cofres do governo. Com um déficit tão grande que tem hoje, nenhum governo tem espaço
para reduzir a carga tributária. O Brasil continuará sendo um país de carga tributária elevada. O nosso grande desafio é não aumentar essa carga tributária e torná-la mais simples, porque hoje no Brasil a carga tributária é muito complexa. Uma das propostas é a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que une as cobranças federais, estaduais e municipais, hoje pagas em diferentes datas e com alíquotas diversas ao longo de toda a cadeia de produção. A criação do IVA em si não implica necessariamente na redução da carga tributária. Mas se você simplifica a cobrança de impostos, você reduz o custo de produção. Ainda tem a cobrança de impostos em cascata, além de taxas aplicadas sobre os investimentos e sobre o consumo. O eixo dos problemas da competitividade das empresas são a tributação sobre as exportações e investimentos, que os nossos competidores não têm. Então isso faz com que o nosso produto sempre seja mais caro quando colocamos lá fora, ou ele perde competitividade aqui dentro quando enfrenta a concorrência internacional. Metade da tributação brasileira está baseada no consumo. Bom, o consumo é o motor da economia. Se você coloca um peso muito grande do Estado, se você coloca uma carga tributária muito alta ali, fica difícil reativar a economia. Para os gestores públicos, a elevada carga tributária tem relação com os serviços prestados pelo Estado, mesmo que de forma precária. Nós temos uma Constituição que não cabe no nosso orçamento. Ela é muito maior. Os direitos constitucionais, eles são maiores do que é o nosso orçamento. Isso precisa ser revisto. Governadores e prefeitos criticam o aumento do número de programas sociais que acabam nas contas de estados e municípios. Não dá para a União ficar fazendo o que ela tem feito ao longo dos últimos anos com estados e municípios, né? Diminuindo eventualmente impostos e aumentando contribuições. Impostos que são compartilhados com os estados e municípios e aumenta as contribuições que não compartilha com a gente. Além da redução de impostos, os empresários também defendem juros menores para atrair investimentos em setores essenciais para a retomada do crescimento econômico. Os portos brasileiros estão sobrecarregados. Se o país crescer 4 ou 5%, a demanda por energia vai crescer também. O Brasil tem cerca de 13 milhões de desempregados. Segundo economistas, um contingente compatível com a recessão da economia dos últimos anos. Eu moro no Goiás, Santo Antônio Descoberto lá. Tem tempo já que eu procuro, mas não acho. Serviço não. Aí eu achei agora uma oportunidade de trabalhar no sinal, vendendo pano. Eu estou vendendo os paninhos. Segundo o IBGE, trabalhadores como o pedreiro Tiago, que procuram se virar, não entram nas estatísticas do desemprego. Caiu muito devido a essas pessoas que estão trabalhando no mercado informal. Isso é muito devido à crise econômica que vivenciamos, que faz com que as pessoas busquem alternativas para o seu sustento no momento de crise. Apesar de não haver dados oficiais, o setor de serviços é o que mais oferece oportunidades para quem está desempregado e decide trabalhar por conta própria. Sou motorista Uber há 1 ano e 3 meses. Eu trabalhava com logística, era responsável por uma filial de transportadora e devido à crise econômica no país, foi necessário fechar a filial porque não era rentável para a empresa manter aberta. E a oportunidade que eu achei no mercado atualmente foi o Uber. Foi a necessidade e eu optei por não trabalhar mais por carteira assinada, né? E que eu achei que eu ia ganhar mais. Além dos 13 milhões de desempregados e de 30 milhões de trabalhadores informais, existem ainda cerca de 5 milhões de desalentados. Segundo o IBGE, são pessoas que desistiram de procurar emprego por falta de esperança. São pessoas que se acham ou jovens demais ou idosas demais para procurar emprego, ou elas não encontram emprego na área delas e desistiram. Mas em vários lugares, a exemplo do Distrito Federal, o desemprego não significa a falta de vagas formais. Tem uma parcela da população que tem uma mão de obra mais qualificada, que não tem como foco essas vagas, e a outra parcela de imigrantes, sobretudo os imigrantes mais recentes, que não tem uma mão de obra qualificada, acabam não conseguindo atender os pré-requisitos para essas vagas.
Empresários reclamam da falta de qualificação. Desempregados mencionam a automatização. Mas, segundo especialistas, a tecnologia ou a indústria 4.0 não vai substituir o trabalhador em todas as áreas. Cada vez mais as competências precisam ser ampliadas, aprimoradas, aliadas à sua competência técnica profissional. Outras competências que nós chamamos de competências soft skills ou competências transversais. Postura, proatividade, análise crítica, proposição de soluções. Obviamente, toda uma familiaridade com a tecnologia para operar essas máquinas. Para este economista, o alto índice de desemprego tem relação com a baixa instrução de segmentos dos trabalhadores. No caso dos desalentados, mais da metade não concluiu o ensino fundamental. O grande problema, então, deixou de ser quantidade e passou a ser qualidade, né? E o grande drama nosso é a evasão do ensino médio, né? Então, aí é que está o problema-chave. Por isso que essa reforma do ensino médio, que o Congresso aprovou há pouco tempo, é importante. Mesmo com a oferta de cursos gratuitos, a qualificação não é um processo simples. Faço tudo para ter o currículo mais, né, para me chamar, mais experiência, né? Só que estou precisando de um emprego, né, para pagar os cursos melhores, né? A discussão do déficit fiscal não é um assunto apenas do governo, de políticos, de economistas ou empresários. Todos os brasileiros são diretamente afetados pelos desajustes nas contas públicas, em especial a população de baixa renda. Aos 45 anos, Rita Souza nunca trabalhou com carteira assinada. Para ajudar a sustentar a casa dividida com os 8 filhos e os 8 netos, ela vive de bicos. Vende os artesanatos que produz e conta com doações de conhecidos. Com tanta precariedade, ela nem chega a pensar em aposentadoria. Era para o dono da oficina ter me fichado, né? Mas eu trabalhei mais de 15 anos para ele, mas ele nunca me fichou. Aí fiquei a mexer aí. Me viram com artesão, vendendo as coisas. O que os povos me dão de doação também, né? Que eu vivo de doação. E às vezes tem uns que chegam, me dão algumas coisas. Eu vou na chácara e também pego algumas coisas e aí eu me viro. Aos 24 anos, a filha Thaís Souza integra o batalhão dos 5 milhões de desalentados. Com 4 filhos pequenos, não conseguiu concluir o ensino fundamental. Por enquanto, faz diárias a cada 15 dias. Eu posso ir no mercado aqui do lado, compro fiado, aí pago no final do mês. Compro o gás lá no menino, lá embaixo no depósito, pago por mês. Farmácia, em vez de quando o menino da farmácia me vende, que é muito difícil eu ir lá, aí ele me vende. Mas a situação vai assim. A gente, como o brasileiro faz, a gente vai empurrando com a barriga. Só empurrando com a barriga, para ver se melhora. Dona Rita diz que acompanha pela TV o noticiário. Não sabe dizer o que é a reforma tributária, mas reclama do preço do gás. Ou o gás, R$90. Aí uma pessoa usa um bujão, não chega nem um mês direito. Porque nem tem uma família grande, né? Não chega nem um mês. E se a gente não tiver um fogão a lenha, onde é que a gente vai parar? Aí a gente usa o fogão a lenha durante o dia, à noite nós temos que usar o gás, que é para economizar. A artesã sabe há muito tempo o que é um teto de gastos. Com contas de luz atrasadas no valor de quase R$900, Dona Rita diz que todo mês tem que fazer escolhas. Como é que compra remédio? Sem ter dinheiro, aí vem essa conta desse absurdo. Ou a gente compra remédio, ou a gente paga a conta. Enquanto o governo discute os ajustes para reduzir o déficit de R$159 bilhões, Dona Alice dos Santos disse que passou a tomar remédios por não ter condições de pagar as contas em atraso, que somam R$3 mil. Você devendo, você não dorme. Seu juiz trabalha a noite todinha. Aí eu conversando com a amiga minha avó, você toma um remédio, que você, a idade sua não é de tarde mais não.
Aí eu fui comprar um remedinho, aí quando é de noite eu tomo, é que eu tô dormindo. Aí esquece as contas na hora que tomo o remédio. Desempregada há mais de 10 anos, ela sabe que as despesas de custeio são maiores do que as suas duas fontes de receita, o dinheiro da faxina e do Bolsa Família. É meu sonho, chegar no mercado e comprar o que eu quiser. Aí você vai com o dinheiro pouco, você compra um pacote de arroz, meio de feijão, ou meio de arroz, feijão, que é 1 quilo de arroz. E aí fica um da verdura, fica um da carne, fica um do café, o açúcar, é meio difícil. E pagar o almoço virou a principal preocupação de quem não tem emprego. Saio de casa na aflição porque eu tenho que fazer dinheiro, porque eu já tenho que pagar almoço daqui, né? Pagar passagem para poder ir embora, voltar para casa, para poder vir no outro dia seguinte. Tenho que pagar a pessoa para cuidar dos meus filhos. Eu pago minha passagem, compro meu almoço e o que sobra eu levo para casa para pagar água, luz e comprar um mantimento. Meus filhos. E em meio a tanta crise, onde encontrar a esperança? Quem entrar no cenário político, seja para governador, para presidente, ele tem que governar para o povo. O país está tipo num caos assim que a gente olha, não tem como. Eu espero assim, né, que o próximo presidente, o próximo governador, que tipo assim, tente melhorar.